começar aí mais uma aula do nosso curso de Introdução à Programação, em que a gente vai aprender um pouquinho do conceito de vetores, né? Vetores, eles são utilizados quando a gente tem várias variáveis parecidas, e como por exemplo a gente vai ter que trabalhar com uma série de valores de uma loja, por exemplo. Vai ter que trabalhar com aquele programa trabalhando com 100 valores diferentes. Imagina só você ter que escrever 100 variáveis diferentes, fazer loops utilizando o nome delas, vai ficar um negócio muito grande, muito complicado. Então a gente tem aqui no C uma estrutura de dado nativa que a gente chama, é um negócio bem simples para a gente poder trabalhar isso. Dá um exemplo aqui. Imagina só que você tem um restaurante e cada pedido desse restaurante vem representado por uma variável inteiro. Se o valor for 0, significa que o pedido do cliente vai estar em preparo. Se o valor for 1, significa que o pedido do cliente, então, ele está pronto. E agora, se for 2, foi servido. Agora imagina você criar uma variável pedido 1, 2, 3, 4, 5 e ter que atualizar isso toda hora. Fica um pouquinho complicado. Para você fazer uma automação disso no programa, não funciona bem. E os vetores, eles vão encaixar perfeitamente com aquele conceito que a gente viu de loops, né? Dos ciclos de repetição, e realmente vão ser fundamentais para a gente ter uma agilidade e automação do processo inteiro. Então vamos agora começar aí a nossa parte teórica, a nossa parte prática, perdão. Vetores são estruturas em que a gente vai ter uma separação da memória RAM de vários espaços para variáveis de um tipo só. Por exemplo, a gente está criando um vetor do nome A do tipo inteiro com 5 posições, ok? Então aqui a gente vai inicializar o vetor. Como que a gente inicializa? A gente põe entre chaves e separado por vírgulas os números que a gente vai querer dentro daquele vetor. A gente não é obrigado, tá, a inicializar o vetor, mas a gente pode fazer isso, colocando aqui. Se não, a gente tem que executar alguma outra coisa. Mas basicamente, para o nosso primeiro exemplo, vamos colocar aqui o int A de 5 posições, com 5 números que vão de 1 aí até 5. E como que a gente faz para acessar esse dado? Aqui a gente está mandando um printf de um inteiro, mas se a gente mandar o A, vai ter um probleminha. Por que vai ter um probleminha? Porque eu não estou dizendo qual a posição desse vetor. Então a gente abre o colchetes e a gente tem 5 volumes, né? Então a gente tem 5 posições, começando a contar do zero. Então essa é a posição 0, posição 1, 2, 3, 4. É um pouco estranho, mas em programação a gente começa a contagem sempre do zero. Então, se eu botar, esse aqui vai dar o valor do primeiro. Vamos botar aqui um contra barra n e vamos copiar aqui para ver cada um dos pontos que a gente tem no nosso vetor, ok? Arrumar aqui, a gente vai na posição 1, 2, 3 e 4. Vamos botar para rodar. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito, tá vendo? A posição 0 é o 1, 2, 3, 4, 5. Outra coisa aqui que é bom a gente trabalhar é que como é que a gente vai dar um valor então para uma posição no meio do programa? Basicamente A gente abre a posição que a gente quer como a 0 e então a gente define aí um outro número, ou então a gente pode também criar uma variável. Vamos botar que a gente criou uma variável j do tipo inteiro, a gente quer somar a posição 0 com isso. É assim que a gente acessa o dado do nosso vetor. Outra coisa importante é que a gente pode declarar o vetor sem tamanho de acordo com o que a gente escrever aqui na direita, ok? Ou, como é o caso também muito comum para a gente trabalhar, como a gente vai ver mais para frente, a gente não sabe exatamente quantos itens a gente vai botar dentro do nosso vetor, mas a gente quer um valor alto. Então a gente põe aqui um define, a gente cria, por exemplo, a variável max 50, vamos botar aqui, e aqui a gente põe max e a gente vai trabalhando então no nosso programa com vetor até essa posição. Você vê que 50 não é suficiente, é só você vir aqui em cima e trocar, por exemplo, por 500, né? A gente não precisa ficar trocando em todas as partes do programa que a gente usa o max. Então, na próxima a gente vai ver aí algo importante também, que é como percorrer aí todos os dados do nosso vetor. Grande abraço e até a próxima.